Bom dia, meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, acabou agora há pouco o Grêmio 2, São Paulo 1. É um jogo assim, bem ruim no começo, mas depois foi ficando melhor e dá pra resumir o jogo de que foi um tempo pra cada. Vamos falar sobre esse jogo aí, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, se inscreve aí, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos, porque eu faço vários pós-jogos de tudo que é time aqui do futebol brasileiro e tal, então com certeza vai ter algum pós-jogo, algum vídeo sobre o seu time aí em breve. Então se inscreve aí, ativa a notificação pra não perder, tá? E deixa o like aí, se você não gostar do vídeo, no final você tira, mas é melhor esquecer de tirar do que esquecer de dar. Então deixa o like aí, porque você ajuda demais o canal, beleza? Então vamos lá. Bom, pra começar, eu tenho que parabenizar o Grêmio, né? Porque fez um primeiro tempo melhor do que o segundo, como eu falei, né? Foi um tempo pra cada. E o primeiro tempo do Grêmio foi melhor do que o segundo tempo do São Paulo. O São Paulo ele dominou no segundo tempo, o Grêmio dominou no primeiro. E o Grêmio mereceu, tá? Não tem debate em merecimento de vitória. O Grêmio mereceu a vitória, foi melhor praticamente... Foi melhor durante o primeiro tempo, abriu 2-0, o São Paulo não conseguiu buscar e se salva do rebaixamento. O Grêmio, com essa vitória, o Criciúma tem 38 pontos. O Criciúma tem 38 pontos. 38 pontos com 2 jogos a menos. 2 jogos a menos não, os dois têm 2 jogos, faltam 2 jogos para os dois. Só que o Criciúma ele não pode mais alcançar o Grêmio. Mesmo que o Grêmio perca os 2 jogos, o Criciúma ganha os 2 jogos, ainda ser o critério de desempate ali, que é o número de vitórias, o Grêmio tá à frente. Então o Grêmio se safa do rebaixamento, tem ainda que jogar um pouquinho mais para poder garantir pelo menos a vaga na Sul-Americana, coisa que é praticamente impossível de não acontecer, porque vai até o 14º, tem vaga na Sula, né? Então é muito provável que o Grêmio consiga essa vaga e já pode tirar férias também, né? O Grêmio já pode tranquilamente ficar de férias aí. E eu quero falar também um pouco agora, né, falando do São Paulo, é o que eu falei, cara. O São Paulo claramente tá de férias. Tipo, férias, né? Porque, cara, assim... Foi com o time titular, eu falei, né, no vídeo que eu fiz hoje mais cedo. Se você não viu, aliás, vou deixar o card aqui, dá uma olhada lá depois, porque eu falo também de 2025. Sobre o jogo hoje. Se foi com o São Paulo, foi o São Paulo o time titular, pra mim tinha que ter jogado, pra mim tinha que ter ganhado. Pra mim tinha que ter ganhado, tá? Se fosse com o time reserva / sub-20, eu tava nem aí. De verdade, eu não estaria nem aí. Mas se foi com o time titular, eu acho que tinha que ter ganhado, tinha que ter feito um jogo melhor. E o São Paulo até que fez um segundo tempo bom, mas no primeiro tempo, cara, uma desconexão total de muitos jogadores, tá? Pra começar, de novo, o Rafinha, de lateral esquerdo, um absurdo pra mim. Tanto que depois entra o Patrick, e o Patrick é 1000 vezes melhor do que o Rafinha. Muito, assim, não tem nenhuma comparação os 60 minutos que o Rafinha jogou e os 30 minutos que o Patrick jogou. Os 30 minutos do Patrick foram 1000 vezes melhor do que o que o Rafinha jogou. Na boa, mano. O Rafinha já, de novo, o que eu falei, o Rafinha já não tem profundidade pela direita. Pela esquerda, gente. Zubeldia, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar aí. Então, Rafinha pela esquerda, horroroso. O Juan e o Alan Franco. Eu acho que eles até não fizeram partidas ruins, mas, cara, o Grêmio no primeiro tempo ele teve muito espaço. Muito espaço. Foi surreal como no primeiro tempo o Grêmio teve muito espaço. Tipo, toda hora a bola chegava na área. Teve umas 3, 4, acho que 5 chances do Grêmio de finalizar livre na área. Tá? Antes do gol, acho que teve umas 3. Aí tem o gol do Cristaldo, que é um golaço. Que muito demérito do Rafinha, principalmente, né? Tudo bem, tem ali o Luciano que também não apertou a marcação. O Alan Franco que foi dar o bote, acabou dando o bote. Não é nem que é errado, mas é que o João Pedro, ele foi muito esperto, ele deu o passe muito rápido pro Cristaldo. Mas uma falha no geral, mas cara, o Rafinha, ele simplesmente largou o João Pedro. O João Pedro, lateral, ele entrou na área do São Paulo, assim, e o Rafinha tava longe dele. Então foi muito mal. O Rafinha defensivamente foi muito mal. Aliás, ótima ideia, né? Colocar o Rafinha na esquerda improvisado pra marcar o Soteldo. Parabéns, resolveu. Brincadeira. Enfim. Rafinha foi horroroso. O Ferreira... E assim, o primeiro tempo do São Paulo no geral foi muito ruim, tá? Acho que só quem salvou foi o Rafael, porque ele fez algumas defesas importantes.
O Rafael, o Alisson e o Luiz Gustavo até, mais ou menos ali. E só, do primeiro tempo horroroso, horroroso mesmo, do São Paulo. E um primeiro tempo muito bom do Grêmio, abriu 2-0 merecidamente, podia até ter sido mais. No segundo tempo, o Zubeldia, ele não volta com as substituições, ele não volta com as substituições, começa ali até os 15 minutos, mais ou menos, mesma coisa, praticamente a mesma coisa, na verdade, eu confesso que eu até perdi um pouquinho do segundo tempo, comecei ali do segundo tempo, mas aí o jogo do São Paulo começa a mudar mesmo nas trocas. Porque o Zubeldia, ele faz as trocas, aos 62 minutos ele tira o Rafinha, graças a Deus, e coloca o Patrick moleque da base e tal, e ele tira o Ferreirinha e coloca o Rato. E aí ficou pela esquerda, ficou Patrick e Lucas, pela direita, né, o Igor Vinícius e o Rato, né, o Rato ele cai mais pela direita, o Luciano ali no meio e tal. Aliás, Luciano, que partida horrorosa, misericórdia, nossa, olha... poucos jogos me irritaram tanto do Luciano quanto os de hoje. É inacreditável. A desconexão do jogo. E quando ele tinha a bola no pé, ele não fazia nada. Nada, assim. Literalmente, ele atrapalhou. Ele mais atrapalhou do que o ajudou hoje. É sério. Nossa, que partida horrorosa. Bom, o Zubeldia, ele faz essa troca, ele tira o Rato, ele coloca o Rato e o Patrick, tira o Rafinha e o Ferreirinha, que não fizeram bons jogos. E aí, o Patrick, ele sobe. O lado esquerdo do São Paulo começa a funcionar, porque o Patrick, ele sobe. Ele é um lateral que sobe, ele ataca o espaço, ele tem profundidade, ele dá profundidade pela esquerda. E aí o Lucas caindo ali também. Um dos primeiros lances ali dele, o Lucas dá um toque de calcanhar pro Patrick que subiu, dá o cruzamento, a bola desvia, e aí gera o escanteio que origina o gol. O gol, aliás, um golaço absurdo do Luiz Gustavo, né? Surreal, é inacreditável que ele acertou aquela bola com a perna ruim ainda. É um absurdo. Então, o São Paulo diminui ali, e aí a partir daí, o jogo é só do São Paulo, tá? Depois disso, o jogo passa a ser só do São Paulo. O São Paulo tentando, conseguiu criar algumas boas chances, tá? Teve algumas chances interessantes até. Uma tabela maravilhosa do André Silva com o Rato, que, cara, se o Rato faz o gol, é porque ele errou o domínio ali. Se ele acerta o domínio pra chutar fuzilar de esquerda, provavelmente seria gol e seria um golaço, porque é uma tabela linda, 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 linda. Aliás, o André Silva, eu tenho também algo pra falar sobre ele, que ele tá se mostrando um jogador realmente muito interessante, tá? Eu tinha a impressão, eu tinha certeza, queria que ele tivesse minutos. Que realmente ganhasse minutagem. Porque eu tinha a impressão... Aliás, eu tenho isso com qualquer jogador, tá? Qualquer jogador que só entra de vez em quando e vai mal, eu não consigo cravar que esse cara é ruim. Mesmo que aquele jogo ele foi horroroso, eu não consigo, tá? Eu faço isso com o Libos, eu fazia isso com o André Silva, porque eu queria ver ele ganhando minutagem. Ele realmente vai ganhar, sei lá, 5 jogos seguidos titular pra ver realmente como ele vai se sair. Aí, beleza, dá pra julgar alguma coisa. Eu queria isso, ele está se saindo bem pra mim, tá? Ele é muito mais técnico do que o Caleri, muito mais técnico, ele ajuda demais, muito mais a construção. Ele é bem mais técnico. E eu não acho que ele não incomode a zaga, tá? Eu acho que ele também é um cara que ele vai pra cima, ele tromba, ele tenta, ele incomoda. Ele também incomoda, além de ser muito mais técnico. Então o André Silva tá se saindo bem pra mim, ele tá merecendo ser titular no ano que vem, tá? Na temporada que vem. Pra mim o André Silva, ele merece ser titular, mesmo se o Caleri voltar, nem que seja André Silva e Caleri com o Luciano no banco. Mas o Luciano merece um banco, né? Tá merecendo mais banco do que qualquer outro no momento. Mas o André Silva, ele tá merecendo ser titular no ano que vem também, tá? E uma outra coisa que eu também quero falar é que o William Gomes entrou de centroavante de novo. Saiu o André Silva, entrou. O William Gomes de centroavante. E também não fez muita coisa. Não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que o Zubeldia acha até que ele errou dessa troca. Eu não teria tirado o André Silva porque ele estava bem no jogo. O lance antes do André Silva sair é essa tabela dele com o Rato, que quase saiu gol. Então, eu não teria tirado o André Silva. Eu até teria colocado o William Gomes.
mas eu não teria tirado o André Silva. Talvez eu tivesse colocado o William Gomes no lugar do Rato, ou tivesse tirado ali o Lucas, ou tirado o Luciano, para colocar o William Gomes e bota o Lucas no meio, né? No lugar do Luciano e o William Gomes pela ponta. Acho que eu teria feito isso. O Zubeldia não fez isso. Eu achei que foi um erro a saída do André Silva e acabou 2-1 mesmo o jogo. Não aconteceu mais muita coisa. E depois o Renato ele só botou o time pra trás mesmo, segurou ali o resultado e tá certo ele até, nem vou julgar tanto isso. O ano do Grêmio, sinceramente, o ano do Grêmio já acabou, né? Agora sim dá pra cravar. O ano do Grêmio já acabou. Ele conseguiu ficar na Série A e só. E deve conseguir a vaga na Sul-Americana não por méritos dele, né? Mas por mérito dos outros, né? Porque até só 2 times do campeonato não vão para Sul-Americana. O resto vai ou para Sul-Americana ou para Libertadores. Então, o ano do Grêmio já acabou, também deveria dar férias, aí já demite o de Renato, já vai planejando o ano que vem, sei lá. Aliás, você é gremista? Você torce pro Grêmio? Você acha que o Renato deveria ser demitido? Eu acho, tá? Porque eu acho um técnico fraquíssimo. Bom, acho que foi esse o jogo. O São Paulo, ele tá de férias, mas como tava o time titular, eu queria a vitória. Agora, com certeza, assim, agora mais do que nunca, tem que dar férias pros caras. Tudo bem, já tava com o time titular aí, já emenda esse jogo porque já treinou e tal. Mas, pro jogo contra o Juventude e contra o Botafogo, o São Paulo tem que dar férias pra esses caras, pra maioria desses caras, e ir com o time reserva / misto ali, pra poder já descansar esses caras pra temporada que vem. Então, acho que é isso. É uma derrota que eu já esperava. Nem me importei tanto assim, confesso. Queria ali um empate, mas eu fiquei feliz com o desempenho do São Paulo no segundo tempo. Algumas lições têm que ser tiradas, como o Patrick tem que ser titular no lugar do Rafinha. Pelo amor de Deus, o Patrick tem que ser titular. E o Luciano tem que ser banco. O Luciano tem que ser banco. Eu acho que essas duas coisas pra mim estão muito claras. Bom, esse foi o vídeo, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos. E comenta aí quem você acha que foi o melhor jogador em campo, tá? Do São Paulo. Quem você acha que foi o melhor jogador em campo do São Paulo? Foi o Lucas? Foi o Luiz Gustavo que meteu o golaço? Comenta aí, porque o seu comentário ajuda demais a engajar o vídeo, beleza? Beijo, tchau!